Então, vamos começar? Então, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Welcome, everyone. For me, it's such a pleasure, a joy to be here with you tonight. Nessa abertura, eu vou falar um minutinho em português e inglês e nós vamos para a tradução simultânea. So, during the opening, I will speak in English and Portuguese 1 minute, and then we go to the separate room for English speaking. Essa aula, então, vai ter tradução simultânea para inglês. So, this class, Anna will translate in English. E essa aula de hoje é uma sequência da aula que aconteceu há 15 dias atrás. So, this class is a sequence of the last class, 15 days ago. E meu nome é Letícia, para quem não me conhece, a maioria me conhece. Eu moro na Flórida e estou nesse caminho do Petwork há quase 20 anos. So, my name is Letícia. I am Brazilian and I live in Florida. And I have been this path almost 20 years. E, Luigi, eu vou pedir para você explicar como é que as pessoas vão escutar em inglês. Apenas quem vai escutar em inglês que precisa fazer alguma coisa. Quem é português não precisa fazer nada. So, Luigi will explain for English how you can see in English and how you can listen in English now. You go to separate rooms. Okay, so if you want to hear the audio in English, you see on the bottom right of your computer screen, there will be an icon shaped like a globe, saying interpretation. So you click on that and then you see the option English. If you're using a cell phone, iPad, you see the 3 dots on the bottom right. So you click on the 3 dots and there'll be the same icon. Eu quero ter certeza que todo mundo está vendo a imagem e que todo mundo está escutando bem. Senão você pode tirar do mudo e falar, por favor. Então, ok. Eu vou pedir para o Luigi, então, só fazer um aviso geral, a gente vai ter momentos de pergunta, de partilha, então, só para situar que a gente vai ter momento para tudo, para escrever também, em algum momento a gente vai precisar de papel e de caneta. E, Luigi, eu vou te pedir para colocar agora, então, no slide 2. E se você puder colocar no mudo também, Luiz, quem não está. Então, só fazendo uma recapitulação rapidamente do que a gente viu na primeira aula, para a gente entrar na energia dessa palestra. Então, a aula de hoje é uma parte do programa que é oferecido pelo Instituto de Mídia Atlântica, Seven Oaks, baseado na mandala criada pela Susan Tsenger. Essa mandala representa a evolução humana, desde a nossa unificação como um todo, passando pelo processo encarnatório e depois retornando à união com o todo. E para cada camada dessa mandala foi escolhida uma palestra, e hoje a gente vai ver a camada da Terra, e a palestra que foi escolhida, a palestra 5, que é Felicidade para você mesmo, e felicidade como um elo na corrente da vida. Então, acho que todo mundo conhece o que é o Petwork, mas eu vou situar se alguém não conhece. É uma metodologia de autoconhecimento que foi canalizada pela Eva Pierrakos. É uma visão que traz a jornada da alma como um todo, o que une espiritualidade com psicologia, isso no meu entendimento. E é o caminho de autoconhecimento mais profundo que eu conheço. Então, eu vou pedir para o Luigi colocar uma música para a gente, bem baixinha. E vou propor que a gente faça um pequeno alongamento, só para a gente chegar ao corpo. Então,
Eu não sei se você tira a mandala um minutinho, Luiz. Só para a gente fazer um exercício. Então, eu vou pedir para a gente fazer um alongamento. Primeiro, girando o pescoço de um lado para o outro, esticando ao máximo que você puder, soltando todas as tensões, inspirando profundamente e expirando profundamente. E gira 3 vezes para cada lado. Um giro completo. Agora muda de lado. Mexe um pouco os ombros. Solta toda e qualquer tensão do dia. E tem um exercício que eu faço sempre antes das minhas meditações, que é um exercício que abre o chakra cardíaco e ele faz a gente ficar aterrado. Então, é um exercício que a gente coloca a mão. Se você puder sentar na beira da cadeira que você estiver, coloca a mão nos ombros e a gente vai girar para trás. E quando você girar para trás, você expira atrás. Então, eu vou fazer uma vez para vocês verem. A gente vai fazer isso por uns 20 segundos. Agora vamos acalmando. Sente se você consegue perceber um novo prana no seu corpo, com esse pequeno exercício. Agora a gente vai começar uma meditação para a gente poder entrar na energia da palestra e invocar os nossos guias espirituais. Então eu vou pedir para cada um sentar de forma confortável, fecha seus olhos, inspira profundamente pelo nariz e solta pela boca, contraindo o abdômen ao expirar. Então, inspira profundamente pelo nariz e solta pela boca, contraindo o abdômen. E repita essa respiração pelo menos 3 vezes. Observe os seus pensamentos, os seus julgamentos. E eu invoco o meu guia espiritual, os ajudantes de Deus, e peço que cada um invoque o seu guia espiritual para estar com você agora, nesse encontro de hoje. E localize no seu corpo algum lugar
onde está o seu centro de energia. Imagina que no seu corpo existe uma massa branca, brilhante, borbulhante, que contém muitas explosões, e a cada explosão multiplica a massa que expele sementes com um núcleo de sabedoria, de vontade, de talento, de amor. E vá respirando dentro dessa massa de energia, expandindo e preenchendo cada célula do seu corpo, cada partícula do seu ser. Aproveita para restaurar a saúde das suas células, para acordar a memória das suas células. E nessa memória contém o sentido da vida de cada um de nós, contém o sentido da sua vida. Contém os aspectos que a sua personalidade veio transformar. E contém o seu propósito de vida. E peça ajuda ao seu guia espiritual, aos seus guias espirituais, para que você ouça nessa palestra o que se aplica a você, o que se aplica ao seu crescimento neste momento. O guia fala que se a gente não pede a ajuda, a gente não está aberto e a gente não escuta. Peça ajuda para entender qual é o que é a verdadeira felicidade e qual é o seu propósito de vida nesse canal de ser. Aos poucos vai voltando, mexendo os seus pés, mexendo as suas mãos. Vindo para o presente. Se puder tirar a música, por favor. Eu quero fazer um pequeno resumo do que a gente viu na palestra, na aula passada, para a gente voltar a energia, para a gente entender e situar, né, para a gente poder dar sequência. Então, eu vou falar de uma forma mais rápida e mais abreviada do que a gente viu na palestra passada. Você pode colocar o slide, começar no 4, por favor, Luiz? Lembrando que tem o slide em português e em inglês. Just so you know, if you want to see the slides in English, you see at the top of your screen view options, and once you click on that, you see the option English. So at the top of your screen, you see view options, you click on that and then you see English. Você pode passar o slide para começar no 4, por favor?
Então, todo mundo está vendo em inglês também o slide, certo? Quem não tiver precisa pedir help. Então, fazendo um resumo do que a gente viu, o que o guia traz nessa palestra é que os Espíritos de Deus desejam apenas que a gente evolua e que a gente seja feliz, e que eles ficam o tempo inteiro estendendo as mãos para nos ajudar a ultrapassar a etapa que a gente está vivendo alguma dificuldade, ou que a gente está lutando para se desenvolver no caminho da perfeição. Mas eles não podem nos obrigar, eles só podem nos ajudar. E somente nós podemos abrir essa porta. Então, no próximo slide, o que ele fala é que a gente não ouve e não vê os ajudantes espirituais de Deus à nossa volta, porque a gente não presta atenção. A gente presta atenção no mundo material, mas a gente não criou esse relacionamento, a gente não acredita nesse mundo espiritual. E ele fala que ele é muito mais real do que o mundo físico. E ele fala que mesmo as pessoas que têm fé e que acreditam em Deus, às vezes não acreditam neste mundo espiritual e, portanto, não constroem esse relacionamento, e que isso, às vezes, por um motivo muito pequeno e bobo, ele fala até assim, por um motivo sutil, a gente simplesmente fecha essa conexão, vai para outro lugar, e ele fala que a gente vai para becos escuros, que não tem saída, e a gente vai se afastando, se afastando, se afastando, e tem dificuldade de voltar. Então, no próximo slide, por favor. E ele fala que essa é a razão de todas as nossas doenças emocionais, de todas as nossas doenças físicas, inclusive, né? E que a gente, mas a gente às vezes tem essa consciência, mas a gente prefere ficar nela, porque é um mundo conhecido para a gente. Mas que o resultado é tristeza, insatisfação com a vida de um modo geral, né? E que o motivo é essa rejeição à ajuda divina. Então, no próximo slide, por favor. E ele fala que a tarefa dos anjos é nos dar as pistas, mas se a gente não tiver esse desejo de se conectar, não adianta. Porque nós temos o livre-arbítrio, então a gente é que tem que querer. É o nosso movimento de ir e de abrir essa porta. É isso. Vieram pedir para eu falar mais devagar. E o próximo slide, por favor. Então, ele fala que se os nossos objetivos forem egoístas, a gente pode não conseguir o que deseja, mas mesmo se a gente conseguir, os efeitos são passageiros e a nossa satisfação vai ser momentânea, né? E eu falei isso do meu exemplo, né? Que eu contei para vocês na vez passada, né? Que eu cheguei num patamar alto profissionalmente, mas quanto mais no topo eu estava, era aonde eu estava, era o momento em que eu estava mais infeliz na minha vida pessoal. E passa o próximo slide, por favor, Luiz. Então, o que ele fala, né? Que a felicidade verdadeira e perpétua só acontece quando a gente é esse adaptador vivo de Deus, que igual esse carinha tá com essa corrente, né? Que recebe e dá. Quando a gente é esse fluxo dessa energia divina, quando a gente é esse
adaptador. Eu sempre vem a imagem para mim, falar a verdade, de uma torneira, assim, que estou adaptada na parede e estou jorrando a água. Eu tenho essa sensação, assim, da gente ser esse adaptador vivo de Deus, que recebe e doa. Então, ele fala que a única verdadeira felicidade é quando a gente mantém, quando a gente é esse canal. E que o ser humano, que o ser humano que funciona como elo de ligação, né? Ele recebe 100 vezes mais do que ele dá. Ele fala isso na palestra o tempo inteiro. Ele repete isso umas 5 vezes. E o que ele fala, que é importante, é que Deus vai nos mostrar como a gente pode ser esse canal, mas que a gente tem que estar disposto a ser este elo, a gente tem que querer ser esse elo, mas que se a gente quiser, Deus vai nos mostrar como. Então, próximo slide, Luiz, por favor. Eu peguei uma historinha que antes eu vou contar, e ele fala assim, que a gente tem que superar a resistência, né, de não empurrar para o talvez, que a gente inconscientemente, muitas vezes a gente empurra, a gente coloca na dúvida, será? Né? E então eu coloquei uma gravura que eu postei no meu Instagram há um tempo atrás. Ele está em português, mas eu vou exemplificar. É assim, aqui tem um muro, vou botar a caneta como se fosse um muro, né? Vocês estão vendo o muro ali. Então, de um lado está Deus e os ajudantes de Deus chamando o rapaz. Vem, 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 vem. E do outro lado está o demônio calado. E a pessoa que está em cima do muro pergunta para o demônio: Deus está me chamando o tempo todo. Por que você não diz nada? E então o demônio responde: porque o muro é meu. Ou seja, quando a gente está em cima do muro, quando a gente está na dúvida, a gente está alinhado com o mal dentro de nós. Eu acho bem profunda essa gravura e essa história. Passa para o próximo, por favor. Então, o guia fala nessa palestra que as ações contam. Ele fala assim, especialmente para que Deus possa mostrar precisamente o caminho e que a lei possa ser posta em movimento. Então, eu entendo que eu preciso dar o primeiro passo e eu preciso caminhar para que a lei possa ser colocada em movimento e ele vai mostrando passo a passo qual é o passo que a gente precisa dar. Porque eu percebo, às vezes, que a gente fica esperando, assim, não, mas Deus vai me mostrar o caminho, e a gente fica parado esperando. E o que ele diz nessa palestra é que não, que a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa acreditar, e acreditar nessa confiança de que ele vai mostrar o segundo passo. Eu quero dar um exemplo de uma experiência que eu estou vivendo agora. Eu iniciei um projeto ousado, um projeto grande, e eu desconheço o caminho desse projeto. Eu nunca fiz isso antes. Eu fazia eventos de grande porte para 80 mil pessoas no Brasil, mas eventos presenciais. Eu nunca fiz evento virtual, né? Então, eu estou experienciando uma coisa completamente nova. Mas a confiança que eu tenho de que a gente, né, eu digo eu, mas é a gente, está sendo esse canal dele, é que o tempo inteiro, cada novo passo que a gente vai dar e que a gente não sabe como fazer, principalmente eu, né?
eu peço a ajuda, eu peço, me mostra como, me mostra quem, traz a pessoa, e tem sido tão mágico, tão maravilhosa a trajetória, assim, as pessoas certas chegam de uma forma milagrosa para exatamente para aquela situação que a gente precisa de uma pessoa, que a gente precisa de um parceiro, enfim, eu tenho essa fé, assim, também, é algo que eu tenho, né? E ao mesmo tempo, assim, por exemplo, eu vejo a oportunidade que a vida me dá de eu ir limpando as minhas questões. Eu percebo que cada vez que a gente vai caminhando, por exemplo, na minha história que eu contei para vocês, eu senti muita falta quando eu era criança, e nessa falta eu eu busquei ter sucesso para eu cobrir essa falta e essa dor que eu tinha, e, enfim, e eu achei e eu entendo, né, que a forma de eu conseguir é eu controlando as coisas, e então eu me tornei uma pessoa muito controladora. Então, na minha empresa, eu tinha funcionários, eu mandava nas pessoas, eu pagava o preço das coisas, né? E então agora, por exemplo, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar neste projeto, lapidando mais uma camada de uma questão, que é uma característica que eu vim trabalhar na minha alma, né? Que é o controle. Então, eu piso na bola muitas vezes, porque eu estou limpando, e sempre que eu reconheço isso, que eu vejo isso, né? Eu geralmente eu procuro a pessoa e falo: "Ó, sinto muito, não estou aprendendo a lidar com isso ainda, é difícil para mim, mas então e tento fazer melhor da próxima vez". Enfim, e essa é o que eu acredito que é a nossa jornada, né, da nossa alma. E eu também acredito, né, que a autoestima vem desse lugar, sabe, da gente reconhecer, quando a gente erra e pedir perdão para o outro, falar: "Ó, estou aprendendo, não sei como fazer, é novo para mim", enfim, é isso. Você pode passar para o próximo slide, por favor. O que o guia, chama a atenção, e que eu entendo que ele está dizendo, né, nesse slide, que para a gente não tomar os passos, vou ler um pedacinho, para a gente não tomar os passos, os nossos tesouros e dádivas como algo garantido, que é um sinal da superficialidade espiritual, e principalmente a dádiva perdeu a vivacidade, porque o elo da corrente está faltando, que é o dar. Então, e ele diz que a gente viola uma lei espiritual na cadeia, né? Porque a chave e o elo da história toda é a gente dar. O prazer é dar, é o lugar de dar. Então, se eu estou num lugar em que eu acho que eu sou o suficiente de alguma forma e que eu volto para o meu ego, a corrente é cortada, eu estou violando a lei espiritual e essa cadeia ela é cortada. Então, ele chama a atenção para isso, para a gente, para o dar, né? A chave nessa cadeia, o elo de ser o elo é o dar. Então, por favor, o próximo. Ele fala algo importante, que o mundo espiritual, né, nessa parte da palestra, ele fala que o mundo espiritual não pode, na verdade, ele não pede que o homem pague imediatamente algo que quando a gente erra. Estava contando, por exemplo, o fato de eu estar prestando atenção nos meus erros com relação ao controle, né?
Então, ele fala que ele não pede que a gente corrija as falhas imediatamente, mas que o mundo espiritual espera que na nossa busca a gente detecte a falha do nosso caráter. E que se a gente não presta a atenção não presta atenção no nosso defeito, não vai trabalhando e transformando, né? Algo nos acontecerá para que a gente preste a atenção, podendo detectar as falhas do nosso caráter, porque se a gente está aqui para a gente crescer e evoluir como ser, se a gente vai caminhando e não presta atenção, a gente perdeu o propósito, o sentido. Então, ele fala isso, assim, que o mundo espiritual ele está atento a gente e ele dá uma chance para a gente, mas que se a gente não wake up, algo acontece para gente, para que a gente acorde, né? Ele conta um caso de um criminoso nessa palestra. Ele fala que o exemplo que ele dá de um criminoso que cometeu vários crimes e o cara foi absolvido de todos os crimes. E o cara ri, ele achando que o ser humano é estúpido, que ele, né, ele é mais inteligente porque ele conseguiu se favorecer e não ser preso, né, dos crimes que ele cometeu. Mas que um dia ele é acusado e preso por um crime que ele não cometeu. E ele vai dizer, como o mundo é injusto, né? E, e aí ele fala, o cara foi absolvido pelos crimes anteriores que ele cometeu e depois ele foi condenado e forçado a pagar por um crime que ele não cometeu. Então, o exemplo que o guia dá neste caso, né, que ele fala que é um caso extremo, mas ele fala que se aplica a todos nós de alguma forma, porque muitas vezes algo que nós estamos vivendo hoje é algo que nós fizemos muitas vezes em vidas passadas. E a gente hoje está pagando por isso, né? Então, é isso. Você pode passar para o próximo, por favor. Então, ele fala que existe justiça perfeita na Terra e que nós temos a escolha do livre-arbítrio. Então, nós temos que superar pela própria decisão do livre-arbítrio, né? A escolha de curar e de transformar, né? E ele fala que esse reconhecimento superior é uma graça suprema, mas que o homem que tem que abrir essa porta sozinho, ele fala isso o tempo inteiro, desde a primeira palavra na palestra, ele fala isso, que a gente tem que abrir essa porta o tempo inteiro. E que isso faz parte do teste, porque ele fala, inclusive, senão seria fácil demais, né? Que é o nosso livre-arbítrio. Então, ele fala que são a glória e a grandeza de Deus, que ele use a imperfeição para abrir o caminho para a perfeição. Que a justiça divina faça uso da injustiça humana. Então, é o exemplo do cara que foi preso, né? Ele usa, Deus, tem uma frase, né, bíblica que Deus escreve certo por linhas tortas. Então é isso, assim, aquilo que a gente acha que é injusto, muitas vezes é o que a gente não é injusto, tem um motivo de ser, aquilo que a gente está vivendo. Você pode passar para o próximo, por favor? Próximo slide. Então, ele fala que é uma graça especial, ele fala assim, eu escolhi essa palavra a dedo, é uma graça especial, se nós conseguirmos acertar as nossas contas nessa vida e não na próxima. Porque nessa vida é fácil a gente enxergar o fio que conduz. E ele diz, depois que a gente desencarna, né, que a gente não tem mais a oportunidade de evoluir como a gente tem a oportunidade de evoluir aqui. Então, ele fala
E por isso, né, essa palestra A Terra, ela é tão importante, porque aqui é o lugar da gente transformar as questões que cada um de nós veio transformar. Próximo, por favor. Então, o que eu comentei com vocês, né, que a gente iria trabalhar com o inconsciente, que ele fala que para a gente ser esse canal, né, de Deus, a gente tem que olhar para as nossas questões. Então, ele diz que todas as dificuldades e não realização são por causa das crenças que nós temos no nosso inconsciente. E que aqui na Terra está a nossa oportunidade de transformar esses defeitos. Então, eu coloquei esse iceberg, né? O nosso consciente é aquela pontinha, e o nosso inconsciente é tudo isso que está lá embaixo. Então, ele fala que o homem deve primeiro curar as feridas das suas mágoas internas, remover essa casca, antes de conseguir realmente ser uma ajuda forte para os outros. Isso nos aproxima da harmonia com a lei de Deus, e os caminhos nos serão mostrados para que a gente possa participar novamente do plano da salvação. No próximo slide, Luiz, por favor. Então, cada um de nós, ele fala que cada um de nós tem uma tarefa única, e com confiança, Deus nos dará o que for mais adequado para cada um de nós, e assim nós teremos a felicidade suprema. E a chave é a gente trabalhar as nossas questões que estão no nosso inconsciente. E ele fala que cada um de nós será uma luz, um sinal, um exemplo, né? Para os outros, para a gente se tornar essa fonte viva. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente possui, aquilo que a gente é, né? A gente só pode dar a nós mesmos. E ele fala, passa o próximo, por favor, Luiz. Então, ele fala no plano da salvação, e então ele fala, né, o homem deve primeiro curar as suas feridas, as suas mágoas internas, remover uma casca, antes de conseguir realmente ser essa ajuda para ser o elo do plano de salvação de Deus. E lá no finalzinho ele fala assim, quando você não possui a si mesmo, você se sente envergonhado da sua própria imperfeição. Então, eu entendi essa como uma chave, assim, porque se eu estou com as minhas questões todas não trabalhadas, com muitos defeitos, eu tenho vergonha de ser eu mesma, eu tenho vergonha da minha imperfeição. Então, eu não consigo ser esse elo e esse canal de Deus. Eu entendi assim, né? Passa mais um slide para eu ver. Não, pode voltar. Pode voltar. Eu queria falar um pouco sobre o poder do inconsciente, que está inclusive em outra palestra, mas eu acho que clareia um pouco como que funciona. Eu mesmo sou uma pessoa mental. Se eu não entendo o motivo, por que que eu preciso fazer um exercício, por que que eu preciso dar esse passo, eu não consigo me entregar. Então, eu vou falar mais ou menos o meu entendimento do poder do inconsciente, né? Então, que ele fala que a gente tem que limpar o inconsciente, a gente tem que trabalhar o inconsciente para a gente poder ser
elo de salvação, esse elo de Deus, esse canal de Deus, esse adaptador vivo de Deus. Então, como é que acontece com o nosso inconsciente? Então, de 0 a mais ou menos 12 anos, eu não sei se é precisamente 12, mas na nossa infância, nós temos diversas mágoas, diversas frustrações, e a gente ainda não tem um ego formado quando a gente é criança. Então, quando a gente sente uma dor ou quando a gente sente uma frustração, a gente conclui algo e isso se cristaliza como uma ideia. E então a gente forma uma imagem daquilo. E a gente forma diferentes imagens, né? Sobre relacionamento, o homem não presta, toda mulher é nananã, ou dinheiro é sujo, não entra um rico no reino dos céus, casamento não dá certo, eu não conheço casamento que deu certo, enfim, a gente cria muitas crenças de acordo com aquilo que a gente viveu, com a nossa experiência. Então, a partir dessa imagem, a gente cria os mecanismos de defesa e eles vão ficando cada vez mais fortes dentro do inconsciente da gente. Então, quando a gente se torna adulto, esse conteúdo que está ali guardadinho no nosso inconsciente, é ele quem comanda, é ele quem molda a vida da gente. O Gui até fala, né, em algumas palestras, e nessa também, né, ele fala assim, ninguém, a ciência, ninguém sabe realmente o que é o inconsciente. Vocês têm uma noção do que é inconsciente ou subconsciente, ele fala as duas palavras, mas vocês têm uma noção, mas vocês não sabem o que realmente é. Então, assim, resumindo, né, o que eu entendi é que nós imprimimos na massa, na nossa massa divina, na substância da nossa massa divina, as nossas crenças errôneas. Por exemplo, o que a minha criança entendeu? Né? Eu não tenho valor, então a minha substância divina estava impressa com essa crença, que eu não tenho valor, eu não valho nada, e o que ele fala que a gente precisa fazer é desimprimir isso, entender aonde isso foi impresso, que crença foi essa, o primeiro passo, desimprimir e imprimir um novo conceito. E ele fala que quanto mais a gente adia essa purificação da nossa alma, mais as nossas correntes doentias se misturam no nosso inconsciente, mais difícil é de desembaraçar. Então, por exemplo, todas as áreas da nossa vida que a gente tem alguma dificuldade, que estão bloqueadas de alguma forma, é uma crença do nosso inconsciente, é uma crença que nós criamos do nosso inconsciente. Então, resumindo, fazendo um resumo do resumo, né? As nossas mágoas, as nossas frustrações reprimidas, elas são reprimidas, a gente congela a dor, cria uma imagem, generaliza para a gente se defender dessa dor que a gente sente, e os nossos mecanismos de defesa são acionados. Então, por exemplo, trazendo para um exemplo meu, né? Eu era criança e o meu pai, não, acho que eu falei isso na vez passada, meu pai era muito instável, não pagava a escola, e eu fui tirada de sala de aula, eu lembro de uma cena assim, com 50 alunos, eu fui tirada de uma sala de aula, porque meu pai não tinha pagado a escola. Então, imagina a diretora chegando, Letícia, você não pode fazer prova porque seu pai não paga a escola 6 vezes. O meu sentimento foi de inferioridade. O que a minha criança concluiu? Eu sou menos do que os outros, eu não tenho valor. E ali, eu não tive oportunidade de trabalhar esse sentimento e essa dor. O que eu fiz? Eu congelei essa dor. Eu me lembro de uma cena, eu devia ter 14 anos, 13 anos, 12, eu não lembro.
eu lembro eu falando para o meu pai assim, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser rica e eu nunca mais vou precisar de você. Tamanha era a dor que eu sentia de precisar dele, porque eu era completamente dependente dele. Então, e para superar o sentimento e essa ferida de menos-valia, o que que eu fiz? Eu criei uma imagem que se eu fosse rica, que se eu fosse bem-sucedida, eu não iria mais sofrer aquela humilhação. E o meu foco durante a minha vida foi trabalhar, ganhar dinheiro, ter poder, mas no meu íntimo, a voz era: eu não tenho valor. E eu queria, e como eu não tenho valor, eu quero provar que eu tenho valor para o mundo, para as pessoas. E, e aí que entra a história do controle, né? Eu precisava garantir que fosse, como eu não podia confiar, eu não confiava no meu pai, na forma que ele fazia, eu tinha que confiar em mim. Então, eu tive que, eu me tornei uma pessoa controladora, assim, eu preciso controlar a minha vida, para minha vida não arruinar como a dele arruinou. E aí eu vou provar que eu tenho valor. Então, basicamente é isso, assim, fazendo a, um mapinha, né, do que é o inconsciente. Estou lembrando aqui de uma coisa que o guia diz, né, que todos nós temos uma fonte de talento, de sabedoria para servir, né, sendo esse adaptador vivo de Deus. Então, hoje, por exemplo, eu estou aos poucos tomando consciência, assim, qual é o meu, né? Demora, e eu mesma, né, eu vivi 30 anos construindo essa defesa para perceber aquilo que me fazia feliz, né? E nessa formação do Petro, eu fui percebendo, né, quando, na verdade, quando eu estava nas feiras, meu prazer era conversar com os meus clientes sobre espiritualidade e não fazer mais nada. Foi aí que eu falei, minha alma não está aqui mais. Foi quando eu resolvi começar a virar a chave, mudar a minha vida, né? Então, resumindo, assim, a Terra foi criada com essas imperfeições e diferenças para que a nossa alma possa se desenvolver mais rapidamente. E por isso a gente tem que aproveitar tudo como uma grande oportunidade que a gente tem. Esse é o meu sentimento, assim. Eu levo a vida muito a sério, acho às vezes que eu levo a sério demais, mas eu entendo que nada que a gente alcance espiritualmente é em vão, né? Porque tudo que a gente alcança materialmente vai ficar aqui, mas eu entendo que tudo que a gente alcança espiritualmente, a gente vai levar para a nossa vida eterna. Isso é o que eu acredito, né? Então, eu vou propor que a gente faça agora são 9 horas, nossa, já tem 1 hora que eu estou falando. Eu vou propor que a gente faça uma meditação, na verdade, é uma introdução para a gente poder fazer um exercício, não é uma meditação, não. Se você quiser passar para o próximo, por favor, Luiz, slide. É uma meditação para enfrentar a parte do eu que destrói a felicidade, e a realização e a totalidade. Então, se vocês quiserem só mexer o corpo, vocês já estão levantar um pouquinho, vocês já estão 1 hora me escutando, só para mexer a energia, acordar o corpo, tomar uma aguinha. Então, eu vou fazer só uma introdução para a gente se conectar com o exercício, trazendo as palavras que o guia fala nessa palestra, de como a gente deve se dirigir a ele. Então, eu vou convidar para todos fecharem os olhos, alinhar a coluna. Numa palestra, ele fala que a gente sempre deve estar com a coluna alinhada, sem estar encostado, para o fluxo de energia passar.
Então, inspira pelo nariz para trazer para o presente e solta pela boca. E se conecte com a sua luz divina. Veja o seu centro de energia, aonde ele está localizado no seu corpo. E a partir deste centro, escuta as palavras que o guia diz de como a gente deve se dirigir a ele. Ele fala: eu não consigo senti-lo, querido Senhor. Eu quero ser feliz, mas para manter essa felicidade, eu quero ser um elo. O que o Senhor me der, quero comunicar aos outros de alguma maneira, mesmo que eu tenha que fazer sacrifícios. Talvez sacrificar algum desejo do meu ego. Por favor, mostre-me como posso transformar o que me dá em algo que eu possa transmitir aos outros. E para dar mais um passo, eu peço que o que quer que esteja em mim e o que quer que esteja oculto, qualquer negatividade, qualquer destrutividade que exista, que deve vir para campo aberto da minha consciência. Eu quero ver, não importa o quanto isso fira a minha vaidade. Eu quero ter consciência. Então, mostre-me como, onde eu ainda quero reconhecimento, apreciação, e o que é tão prejudicial para a minha alma. Onde a minha vaidade individual ainda é um desvio do meu caminho espiritual. Em que aspectos, em que ponto as suas emoções ou ações se desviaram? E quais as razões desse desvio? Quais crenças estão encobrindo a minha luz passar? Eu vou pedir para o Luigi colocar o próximo slide. Essas perguntas estão escritas, eu vou pedir para vocês abrirem os olhos e vou pedir para cada um escrever. Eu vou marcar aqui uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, para que cada um possa escrever. Você está colocando no PIN, Luiz, exercício escrito, para eles verem? Então, eu vou pedir para vocês escreverem. Coloca uma música, Luiz, por favor.
Ó, já se passaram 5 minutos. Na verdade, não é fácil a gente responder também todas essas perguntas, né? Às vezes a gente fica até uma vida respondendo e entendendo mais camadas da própria pergunta, né? E o Luigi preparou agora os breakout rooms, de duplas para a gente poder partilhar. Então eu vou marcar o tempo e vamos pensar aqui. 3 minutos para cada pessoa, e aí a gente avisa pelo chat na hora de trocar. Para quem nunca participou de breakout room, você não precisa fazer nada. Você vai e você vai voltar. That was too fast. Was? Yeah, we just got started and then we had to come back. Oh my gosh, I'm sorry. No, that's okay. There's just so much rich information in there that we could share between each other. I was talking to Melbourne, Australia, so it was really fascinating. Yeah, how much we have alike, in our upbringing. Anyway, I'll let you go. Yes, yeah, we had 1 hour and 30 minutes go so fast. Yeah. We have 15 minutes left only. Mhm. Oh, that's right. Beautiful. Thank you, Leticia. Eu acho que eu vou fazer alguém quer partilhar alguma coisa, assim, se alguém quiser trazer algum conteúdo, aí a Ana pode traduzir para outra língua. Ana. If you'd like to share anything, we can open to everybody, and I can translate in both languages if you would like to share. Laís, se você estiver falando, você tem que tirar do mudo. Yeah. Gente, meu som ficou péssimo. De repente eu parei de ouvir. I like to have more emphasis on the link of giving, for the to get that channel of light. That I feel like yes, when I'm giving, when I manage to share or to give something out of me, that's when I really touch the purity of things. But at the same time, is my ego or my mask, where I feel superior to other people, is exactly when I'm doing that as well. So when I feel moralistic, I feel like a moral superiority to people because I did this or I did that and so on. So I have a vicious circle going on there, where I know it's good for me to be a giving person and to be altruistic and to share. But at the same time, when I do that, I feel entitled to be political about it, or to say, well, these people are wrong because they're so selfish and they don't do what I do.
and and so it's like an impasse for me. So you have to say everything in Portuguese now, because it's hard to translate Sorry, all this. ok. Então para mim é um impasse, porque eu sinto que na palestra o guia falou de compartilhar, de dar, então um certo ponto na minha vida eu comecei a fazer isso, e eu comecei a voluntariar e a participar de trabalhos humanitários e fazer coisas sem ter o dinheiro como interesse principal. Aliás, sem dinheiro, né? Então, dar o meu tempo de graça para serviço social, vamos supor. Mas, ao mesmo tempo, isso também me fez um pouco arrogante, um pouco me sentindo superior e julgando as pessoas que não fazem isso, principalmente as pessoas que têm poder e têm dinheiro e que são egoístas, que no meu, né, na minha função. Então eu senti que estava difícil, eu acho difícil para mim, no meu caso, assim, fazer um e não sentir o outro, não sentir o julgamento. Agora a gente vê muito no caso na política no Brasil, ou de situações em que você vê o outro com um pouquinho de condescendência, condescending attitude, como é que fala em português? Sendo condescendente. Sendo condescendente. Eu queria chegar num ponto onde poderia fazer o bem sem condescender o mal. Ou seja, aceitar que as pessoas às vezes são menos... não achar que eu sou superior a ninguém. E aceitar que existem pessoas que estão em planos inferiores, que elas fazem o que fazem sem sentir aquela coisa de que, pô, eu tenho que mudar todo mundo. E agora é muito fácil. No meu caso, eu vejo isso muito em política agora, na situação do Brasil, em que eu julgo os pessoal que apoia outros lados políticos, né? Então eu fico... E isso eu sinto que está acontecendo com muita gente, aquela polarização, entre que você acha que tem uma superioridade em relação aos outros. Ok, eu entendi a sua questão. Ana, eu vou falar em português e vou dando pausas para você me traduzir aqui mesmo, pode ser? Você tem que tirar só do mudo. O que eu entendo, Paulo, é que, como o guia fala, né, que nós temos as nossas questões, das nossas crenças que não foram trabalhadas, para serem transformadas. E enquanto a gente não faz isso, a gente não consegue ser esse elo, esse canal. E talvez o que esteja... Ok. So what Letícia is saying is that, based on what Paulo brought, she understands that we have to work in our own questions. And until we do that, we work in our polarities, we can't be truly this link. We can't become it. In our lower self. In our lower self. So until we work in our lower selves, we can't fully become this link, because it will be distorted. E talvez, quando você não aceita o outro no ponto que ele está, esse outro deve estar refletindo algo em você que reflete aquilo, que está no mesmo lugar. So when you deny yourself and you see something in the other person eu entendo that you isso. don't accept, Só um minutinho. Sorry. Okay. Yeah. That usually is a reflection of something in yourself that you're denying. Eu entendo isso. A minha questão é, então, o que eu faço com a minha vida? Eu fico trabalhando, priorizando o trabalho com o meu ego, com os meus hang-ups interiores, e aí espero até eu resolver isso aí tudo para começar a dar, ou eu tento dar concomitantemente, no mesmo tempo, e vou trabalhando as duas coisas juntos, né? Porque às vezes sobra, né, para os outros. Quer dizer, eu tenho feito esse trabalho mais ou menos concomitante, mas eu sinto que às vezes sobra muito para os outros. Então, às vezes eu fico pensando, puxa vida, será que eu simplesmente me dedico agora, por exemplo, nesse último ano, me dedico a trabalhar em mim mesmo e deixo o resto do mundo a Deus dará, né? Largar o seu destino, que não é minha responsabilidade salvar o mundo de qualquer forma. Deixa a Ana traduzir, então. So Paulo is saying, for me, I am in this place where I don't know what to do. Do I stop helping others and focus on myself?
Or do I help others? It's an impasse for him. So he doesn't know what to do with that. So he's asking, what do I do with this? How do I move forward from here? O que eu entendo, Paulo, é que é tudo junto e misturado. E ao mesmo tempo, o que eu hoje tenho para dar, e eu peço essa ajuda, me mostra o que eu posso dar, e ao mesmo tempo eu vou trabalhando em mim as questões à medida que a vida vai trazendo. So what Leticia is saying is that it's everything together and mixed at the same time. At the same time. So at the same time that you're this link, that you're bringing the flow, the divine flow, you're working within yourself at the same time. A minha sugestão é exatamente fazer o que o guia fala nessa palestra. Coloca essa questão para o mundo espiritual e pede essa ajuda. Diz para ele, eu quero ser esse elo. Me mostra como e trabalhe em mim este como para eu me tornar esse canal. So what she's saying is that she's suggesting to Paulo is to do exactly what the guide invites us, to bring this question to God and ask for guidance and how to move forward, for God to show him the path to follow, what he needs to do, and ask for help, and also see what he needs to work within himself in order to become this link. Yeah. Can I add something to that? Sure. I think it's important to remember that not all parts of our personalities are in distortion. Uhum. So there are parts of us that truly are making a link, at all times. So it's important to not say to yourself, oh, I'm not fully perfect, therefore I cannot be the link. You can definitely be a link, even without being fully perfect. Perfect. Yeah. Ele está dizendo que é importante a gente lembrar que nem todas as nossas partes estão em distorção. E que tem partes nossas que estão na luz. Então, essas partes podem ser um elo. Yeah, it's true. Thank you, Frank. Beautiful. Important. Alguém mais quer falar? Laís, você queria falar? Vocês já falaram exatamente o que eu penso. E à medida que você trabalha, que você vai dando, no outro está a resposta de como é a ajuda. Então, na medida que você vai se dando, o outro mostra não só o que você precisa trabalhar, que ele é um espelho seu, e você se vê através disso, como ele mostra, na medida que você é inspirada, nele surge como deve ser a ajuda. Entendeu? O próprio serviço, o próprio dar, a própria resposta do outro já é a ajuda que vem do alto. É como a ajuda se manifesta. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estendo a mão e peço ajuda. Não me vem falando, faça isso, faça aquilo. É no fazer, é no acontecer, é na troca com o outro, é que a coisa acontece. Você vê a ajuda chegando, acontecendo. Não é assim? Sim. Sim. Então, quanto Deixa mais... ela traduzir. Well, Laís is saying that she agrees with what has been brought, and she also would like to add that the help comes not like here is, as a voice that is coming, it's in the doing that it comes. So when you help the other, they are your mirror, and they will also show you what kind of help is needed. And by doing, you will see the next steps. Then that's when it happens, the guidance and the help
It's by Pelo doing. menos comigo aconteceu assim. At least with me, aconteceu assim. At least with me, that's what you're saying. That's with her, that's how it happens. A Laís é uma amiga do coração, mas mais do que uma amiga, nos meus 20, a partir dos meus 20, dos meus 30 e nos meus 40, não sei quantos anos a gente ficou junto. A gente estudava antroposofia, né? Rudolf Steiner, e ela é uma mestra, é uma guia espiritual que eu tive, e até hoje, às vezes. Can you translate, Ana? Yeah. So Laís is a very good friend of Leticia since her early 20s and throughout her whole life until now. They've done studies, anthroposophical studies and many other studies together. And she's this spiritual guide, leader, figure for Leticia in many ways. A very good friend. Temos ainda 4 minutos. Quem mais gostaria de partilhar alguma coisa? We still have 4 minutes. Anyone else would like to share? Eu tenho uma pergunta. Durante a sua apresentação, você falou daqueles momentos em que a gente não está muito bem, quer dizer, está mal, naquele túnel, e você fala sobre pedir ajuda e também abrir as portas. Assim, o que eu percebi naquele momento meu foi o seguinte: exatamente nesses momentos que a gente tem mais dificuldade, que a gente está passando por momentos difíceis, é que a gente lembra de pedir ajuda, né? E a gente pede. Mas a sensação naquele momento é que, mesmo com fé e acreditando que aquilo vai passar, mesmo pedindo, a sensação é de que não vem ajuda. Essa sensação é de que a gente ainda não conseguiu abrir essa porta, porque no fundo acaba dando certo, acaba vindo ajuda, acaba a gente saindo daquele momento ruim, acaba descobrindo coisas, mas a sensação naquele instante, mesmo pedindo ajuda, mesmo rezando, mesmo orando, mesmo tendo fé, é de que não vem ajuda, porque a gente está sofrendo. Eu queria que se você puder descrever pouco melhor. Tá, deixa a Ana traduzir. So Anna is talking about the moments where we are in the dead ends, right, in the dark, and we need help, and we ask for help. But she has this feeling that the help is not coming. Although at the end, everything works out and the help comes, there's still this feeling of suffering, of this, hopeless, being hopeless, and that things won't work out, even though she asks for help. Why is that? That's the question she's bringing. Ana, podem ser tantas coisas, tem tantos pontos aí. Às vezes a gente não ora da maneira certa, a gente ora pedindo que algo aconteça do nosso jeito. Às vezes precisa que a gente tenha um entendimento interno diferente para que algo aconteça. Você quer ir traduzindo, Ana, aos poucos? It's just saying that there are many possibilities, many answers to that question. Sometimes it has to do with the way we are praying or the way we are understanding ourselves innerly. Tem as nossas questões que precisam ser limpas, porque a dificuldade vem, o problema vem, justamente, como você lembra que ele fala, se tem uma questão e a gente não vê a nossa questão, vem uma dificuldade para que a gente tenha aquela compreensão. Então, às vezes, a gente está tão tampado, nublado, com tantas crenças ali que a gente não consegue chegar no ponto. Você precisa ir tirando as camadas para chegar no ponto. Então, é um processo que muitas vezes a gente demora 50 anos para construir e a gente quer que seja resolvido em uma oração, por exemplo. Quer traduzir, Ana? Mm-hmm. So it basically is a process of
taking the layers so we can fully understand what's going on inside of us. And sometimes we have these questions, these conflicts that are unresolved, and they make it our vision very blurry of what the situation is. And so we need to resolve that. And sometimes it takes 50 years, and we want it to be like with one prayer, you know, and it's a process of getting into that place. Alguém quer adicionar alguma? Tá cheio de helper, só tem helper. We have fera many aqui helpers here. You're welcome to share alguém, your wisdom. alguém quer adicionar algo? Fica à vontade. As Leticia mentioned, the subconscious mind is extremely powerful. Uhum. And if there is a belief or an image there that go against what we want, so we need to look at that. Uhum. And yeah, and also the intention is extremely powerful. O que ela tá dizendo é que tem tantas questões no nosso inconsciente e que a gente precisa ir limpando para chegar lá e entender o que tem por trás, porque que é o que fala ali que a gente falou na palestra, né? Porque o que guia a nossa vida não é o nosso consciente, é o nosso inconsciente, são as nossas crenças. Por exemplo, se eu acredito que todo homem, vou dar até um exemplo meu, assim, eu acreditava que todo homem, meu pai era um homem safado, e eu acreditava que o homem era safado, ponto. Eu precisei trabalhar isso anos, limpar crenças anos e anos e anos e anos, para eu não atrair um homem safado. Mas durante 20 anos eu atraía só homem safado. Você quer traduzir, Ana? Mm-hmm. So what Sarah says that in our lives, what guides us and rules our lives is our unconscious. So she gave an example of her own life, Leticia did, that her dad was not a good man. He was unloyal to his wife. So for many years, many years, Leticia believed that all men were like that. They couldn't be trusted. And she actually attracted many men in her life that were like her dad. She had to do deep work, many years of work to attract a different kind of man, a man that was worthy and nice. Então, resumindo o trabalho, gente, não é fácil para nenhum de nós. É muito trabalho interno, é muita dedicação e oração. Eu não acredito num caminho, na vida feliz sem oração, sem a gente o tempo inteiro pedir essa ajuda espiritual. Eu não acredito. So in summary, it is a lot of work. It is a lot of inner work and prayer and connection. And Leticia says that she can't believe in a life without the power of prayer, of asking for guidance. A life of true happiness will have that connection, this asking for guidance, being open to that. É isso. That's all we have. O tempo já passou, já tem 4 minutos. Os americanos são pontuais. We went over 4 minutes. Americans are very punctual, but. All right, thank you very much. And let's see you when we see next. Parabéns. Obrigada. Gratidão, queridos, todos. Thank you. Obrigada, Obrigada, foi ótimo. Thank you very much. Really Kookaburras estão dizendo thank you. O que, Thaís? Os Kookaburras, the birds, Kookaburra, here from Australia. They just said thank you. Tá bom, todos possam ser felizes. Que todos possamos sermos felizes. Amém, querido. Amém. Beijo pra todos. Tchau. Essa é a verdade, né? Ser feliz. É a única coisa que a gente quer, né? E é a única coisa que eles querem para a gente também.
Claro. Vamos a gente trabalhar para estiveremos alcançar, né? todos lá. Temos que nos estar presentes para isso, abertos para isso. Bom, vamos nessa? Vamos, né? Tchau. Tchau, Beijo. Paulo. Prazer. Tchau, Thaís. Obrigada, Letícia. Good night. Obrigada. Bye, bye. Oh, Obrigada, querida. Letícia. Tchau. Tchau, Daisy. Tchau, Keith. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau, querida.